meus queridos e minhas queridas. Está começando o primeiro programa Espaço Saúde do ano e trago-lhes boas-vindas, desejando um ano de muita paz, muitas realizações e com muito carinho agradeço a sua audiência. Este ano nós temos uma série de projetos. Agora está todo mundo meio em ritmo de férias ainda, então a gente continua no modelo do ano anterior para não quebrar essa corrente positiva que o programa Espaço Saúde tem trazido, né? E para começar o ano com o pé direito e com boas vibes, a gente trouxe a facilitadora de yoga, a yoga, né? Vamos falar a pronúncia correta. Adriana Iacovoni, que veio ao estúdio atendendo o nosso convite, e eu agradeço muito sua presença, Adriana. Obrigada, eu que agradeço, Marina. É uma coisa muito bacana falar sobre yoga. Eu tinha muita vontade, mas estava difícil conciliar agendas. Aliás, o programa tem essa dificuldade, porque como a gente grava à tarde, nem sempre conseguimos trazer todos os convidados que gostaríamos. Os convites são muitos, a gente faz os convites, as pessoas estão sempre dispostas, falam, não, a gente vai sim, mas quando eu digo o horário do estúdio, nem sempre concilia, né? Então, por isso, é com grande satisfação que eu a recebo. Obrigada. E aproveitando as fériasinhas, que eu sei que você está num hiato aí de tempo de agenda para a prática de yoga, né? Você é uma instrutora, a gente chama de instrutora, a Adriana falou, não, eu sou uma facilitadora. Por que facilitadora, Adriana? Porque, como eu digo para os meus alunos, facilitadora porque eu facilito o yoga na vida das pessoas, né? Então, o professor fica uma coisa muito distante, talvez, né? Muito e formal, essa é formal, então essa não é a ideia. É que a pessoa mesmo consiga fazer a prática em casa, e levar para a sua vida cotidiana, diária, né? Quer dizer que a yoga não é uma atividade esportiva só, uma atividade física só, ela é uma filosofia de vida também? Isso, é uma filosofia de vida. Muitas pessoas confundem yoga com esporte, com alongamento ou só meditação, mas não é isso. O yoga é muito mais, né? Porque trabalha o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, até o corpo espiritual, que a gente chama também. Então, a união de todos esses corpos é que faz com que podemos chamar de yoga, né? Justamente a união. Então, yoga significa união com Deus ou com o todo, união consigo mesmo, união com o cosmos, união com todas as pessoas. É isso. Ah, bacana. Esse sentido da yoga de trazer a união, ele é expresso também nos movimentos que a yoga propõe ou não? Sim, sim. Principalmente união do corpo físico, energético e mental. Né? No momento que você está praticando, você precisa estar inteiro, centrado, focado. E não só com a respiração, mas com a sua mente também. Você não pode deixar os seus pensamentos te levarem para outro lugar, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, esqueça seus problemas, deixe-os lá fora e concentre-se no momento, no aqui e agora, no presente. Puxa, aí não é difícil, Adriana? A gente dá uma desligada e focar, assim, exige uma concentração, né? A maioria das práticas esportivas ou de atividades físicas exige uma certa concentração. Mas eu tenho a impressão de que a yoga demanda mais ainda. Então, na verdade, a gente tem dentro do yoga várias fases, né? Que trabalha o corpo físico, o corpo mental. Então, na prática da meditação, essa prática ela é bem tranquila porque a gente começa devagar. Não vou deixar um aluno ficar sentado 20 minutos, meia hora, sendo iniciante, né? Então, a gente começa com 5 minutos, 3 minutos, só para ir se acostumando. Então, dá para todo mundo experimentar. E é através dessa meditação que
que os próprios esportistas conseguem, então, se concentrar no futebol, no jogo de tênis, no taekwondo, em outras áreas também. É verdade, em outras atividades. E qualquer um pode praticar yoga? Qualquer pessoa. Eu dou aula para gestante, criança, terceira idade, adolescente. Então, desde que o bebê está no útero da mãe ainda, ele já está praticando junto com a mamãe. E isso traz uma paz para o bebê, ele nasce muito mais calmo, é até comprovado isso. E depois tem o Baby Yoga, tem yoga para criança, yoga para adolescente, yoga para todos, que a gente chama, que de repente a gente junta todo mundo numa mesma turma, pessoas de diversas idades, né? E também yoga para terceira idade, para melhor idade. Que bacana. E me diga uma coisa, existe assim um tempo ideal para a prática de yoga? A pessoa tem que praticar cotidianamente, diariamente, ou 3 vezes por semana? Como é que funciona isso? Eu digo que yoga deveria ser praticado diariamente, como é a homeopatia, né? A homeopatia você tem que tomar aquelas gotinhas todos os dias para ter o efeito da medicação. E o yoga também. Você deve praticar todos os dias para realmente ter o efeito daquela postura ou daquele exercício respiratório pranayama ou meditação também, para você ver como você está progredindo dentro da meditação. Então, não adianta você querer praticar 1 vez por mês, 2 vezes e achar que vai ter aqueles resultados que não vai. Você precisa muito de determinação para isso. Antes de falar dos benefícios e resultados que a gente alcança com a yoga, eu queria que você me contasse uma coisa que isso eu ouço cotidianamente no meu círculo de amizades. Assim. Uma época eu pratiquei yoga e algumas amigas falavam, você está louca? Como é que você aguenta ficar parada meditando? Como se yoga fosse isso, parada meditando. E eu explicava, não é nada disso. Tal. Embora eu saiba que existem diversas posturas, como chama? Asanas. Asana. Asana é a postura. É a postura. Asana Postura, né? São as posturas e são várias. E cada uma trabalha um certo local do corpo ou da mente, né? Ou como você falou, do corpo espiritual também. E trabalha muito a respiração, não é verdade? Isso tudo num conjunto, não é? Qual é o seu conselho para as pessoas agitadas? Então, primeiro, experimentem, façam uma aula para ver se vocês gostam. E não é só gostar do professor ou daquela aula que você fez, é o conjunto, porque existem várias vertentes do yoga. Então, tem muitos tipos como o Bhakti Yoga, que é um yoga devocional, e tem o outro que é Laya e é mais dedicado à meditação. Então você vai experimentar até que você encontre aquele que é melhor para você. E outra coisa muito importante, o professor, porque no momento que você pratica, é como se tivesse uma união com o professor e você precisa estar nesse sentido de que ele consiga atuar as influências dele, os pensamentos dele, que ele consiga passar isso para você e que seja verdadeiro isso para você. Então, a partir do momento que você tenha confiança nesse professor, isso também facilita. E começar sem querer muitas expectativas, apenas experimentando mesmo. E no começo, claro, como toda atividade, é necessário você insistir um pouquinho, e que depois você vai pegar um amor e vai gostar muito e nunca mais vai largar. Eu costumo dizer que depois que o bichinho do yoga te mordeu, você vai querer praticar para sempre. Que gostoso. E a yoga nasceu na Índia, é isso? Nasceu, bom, alguns textos dizem que nasceu há mais de 5.000 anos antes de Cristo. O yoga partiu do xamanismo, né? Então, as pessoas daquela região se inspiraram nos animais, nas plantas, observaram como eles se moviam e então
inventaram as posturas relacionadas a estes animais e tudo mais. Ah, interessante. Então, meio que imita a natureza. Isso. E existe essa relação íntima com a natureza e o yoga? Sim, o tempo todo, porque é o cuidar, né? Não só o cuidar do corpo físico, que é o seu templo, né? Você tem que cuidar do próximo, você tem que cuidar do ambiente que você mora, então tem todo o aspecto ecológico também. Bacana. Já estamos nos apaixonando por yoga, né? Eu havia esquecido, faz muitos anos que eu pratiquei um pouquinho. Não sou uma praticante habitual, né, de yoga. Eu acho que depois dessa entrevista eu vou começar o meu ano voltando para yoga, porque já está me dando vontade. O bem-estar é muito grande depois que a gente pratica a atividade em si. A aula tem uma duração, 1 hora? Então, geralmente 1 hora, mas às vezes alguns professores esticam mais para 1 hora e meia, mas isso depende. Criança, por exemplo, 45 minutos a 50 minutos, é muito bom também. Tem outros tipos de yoga como aqua yoga, yoga dance. Eu acredito que todos são efetivamente bons porque atrai a pessoa, ela deixa de ser sedentária e não importa o tipo de yoga que ela pratica, o que importa é que ela saiu do sedentarismo, ela deu o primeiro passo e talvez na sua vida hoje seja melhor fazer um aqua yoga, que você vai se sentir melhor dentro da água, principalmente com esse nosso calor aqui. Nossa, essa época de verão é convidativo. Né? E depois, com o tempo, você vê que você quer algo mais, porque você gostou tanto e você quer descobrir mais o que é o verdadeiro yoga. E então você vai e parte para uma prática mais tradicional, né? Que é o que eu dou. Eu dou aula de yoga integrativa, integrando todos os corpos, como eu falei no início, corpo físico, mental, emocional e espiritual. Tem também cantoria de mantras, essas coisas? Sim, então, eu não costumo falar muito sobre isso, só durante a aula mesmo, porque as pessoas ainda acham que yoga é uma religião e yoga não é religião. É apenas uma filosofia de vida, uma maneira que você acha de viver consigo mesmo bem, estar bem, se sentir feliz e fazer os outros à sua volta feliz também. Então, os mantras, eles são como cantos que você apenas pode, de repente, cantar um mantra para ativar um centro do seu corpo, como os chakras, né? Então, você pode cantar para ter essa abertura, né? Mas tem os mantras devocionais também, mas o que importa mesmo é de você praticar procurando se melhorar. Isso é que importa depois. E você me falou que você pratica e orienta, facilita, né, a yoga integrativa. Isso. Muita gente fala yoga, mas a Adriana me explicou que é yoga, né? Isso, yoga. É bom falar, assim como asana, que são as posturas, não são asanas, não existe plural, porque é uma palavra em sânscrito, né, que não cabe plural. Então é bom a gente aprender bonitinho, não é verdade? Adriana, então, só para a gente concluir esse primeiro bloco, a integrativa que preconiza atividade física, é isso? Não, yoga integrativa, yoga trabalhando o corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então, a gente trabalha todos os corpos, né, dentro da mesma aula. Enquanto eu estou em uma postura que é o asana, eu estou com a minha mente focada, por exemplo, no corpo energético, que é a respiração. Usando o meu corpo
de observador, o corpo testemunhal, observando tudo o que está acontecendo comigo dentro do meu corpo físico naquele momento, as partes do corpo que eu estou trabalhando, as partes do corpo que eu não estou trabalhando, o que está acontecendo com os meus pensamentos, com a minha respiração e como eu me sinto dentro daquela postura. Então, é o conjunto. Interessante, interessante. Eu quero saber mais e a gente vai para um breve intervalo e volta já já para que a Adriana nos explique os benefícios dessa prática toda. Até já, fica aí. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com número limitado garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional. Você acompanha o desempenho escolar do seu filho. Confere as atividades e eventos realizados no interior da unidade escolar. Conta com artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares, com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos. É a escola que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa Guarujá e confira. Voltamos a apresentar o programa Espaço Saúde, o primeiro programa Espaço Saúde de 2015, trazendo para você uma convidada para lá de especial. Ela que está nos motivando aqui a sair do sedentarismo, a iniciar uma atividade física, reunindo benefícios para o corpo, para a mente e para o espírito. Nós estamos falando de yoga. E hoje quem está falando sobre isso é a facilitadora Adriana Iacovoni. Ela fala facilitadora porque ela facilita a yoga na vida das pessoas. É uma instrutora de yoga, uma professora de yoga, uma praticante de yoga há mais de 20 anos, quer dizer, uma pessoa que está para lá de Marrakech sabendo tudo de yoga. Mas então, Adriana, nós estávamos falando das posturas, né, as asanas, falando sobre a pronúncia correta dessa palavrinha em sânscrito, falando de quem que pode praticar a yoga. A yoga, você me disse que todo mundo, cabe para todo mundo, né? E eu queria saber quais são os benefícios, por que a pessoa deve praticar yoga? Bom, a gente pode até dividir em grupos, né? De repente, gestante, por exemplo. Por que a gestante deveria praticar? Porque ela sente muitas dores na lombar, o eixo dela muda também porque o peso aumenta, então tudo isso causa dor. Então ela ela tem que achar o eixo dela novamente. O eixo, você diz, é o equilíbrio? O eixo é equilíbrio até físico, eu estou falando, nem do emocional, que também ajuda a controlar a ansiedade, dentro dos exercícios respiratórios que vão facilitar na hora do parto. Algumas posturas facilitam a abertura pélvica também. Então, todo esse trabalho, por exemplo, com gestante, tem muita coisa. Facilitaria assim, um parto
mais natural, assim, ajuda? Então, principalmente ajuda a ela se conhecer melhor, conhecendo o estado emocional dela, sabendo equilibrar isso e perceber quando ela muda o estado emocional dela também, né? Então, o autoconhecimento é o ponto-chave do yoga. Então, a partir do momento que você sabe que você está começando a ficar estressada, sair daquela sua calma e paz. Então, o que você faz para controlar isso, para mudar isso de uma forma positiva, né? Então, você tem que mudar os seus pensamentos naquele momento, talvez com o auxílio de um exercício respiratório ou de uma meditação, e tudo isso vai influenciar diretamente no bebê, né? Isso, e o próprio bebê, aí falando, puxando a cordinha, o bebê nasceu, tal, mamãe praticou yoga, vou levar meu bebê também para a aulinha. Hora do bebê. Eu tenho baby yoga, né? Tem o baby yoga, e antes mesmo do bebê frequentar o baby yoga, pode ser aplicado Shantala, as massagens indianas, que nada mais é do que movimentos de yoga. São posturas que você faz com o bebê, passando um óleo no bebê e fazendo as torções da perninha, do bracinho, massageando ele. Isso já é um pré-yoga, já. Olha só, é verdade, Shantala já foi difundido pra caramba na década de 90, né? Como assim, a grande descoberta de massagens para acalmar bebês. Isso. Mas eu não sabia disso, que eram posturinhas de yoga. É, sim, as torções. Olha que legal. E os alongamentos, torções com alongamentos. E depois, então, tem o yoga para criança, que faz com que a criança também aprenda a ter o autocontrole, né? E consiga também aumentar o foco, a concentração dela. Isso ajuda muito nos estudos também. Muito bacana. A gente falou, só puxando um pouquinho, falamos de... você falou de torções e alongamentos. Muita gente confunde, como no início da entrevista você citou, muita gente confunde o yoga com alongamento. Quer dizer, alongamento também faz parte de algumas posturas, mas não é o foco dessa prática. Não, porque nós trabalhamos tudo. Então, a gente trabalha força, equilíbrio, alongamento, né? E os benefícios, eles não são só físicos, né? Tem os benefícios que a gente chama mentais também, emocionais. Então, tem outros também que alguns melhoram o funcionamento dos rins, né? Então, algumas respirações são orgânicos, benefícios orgânicos até. O yoga aumenta a imunidade. Ah, olha só. É uma série. O movimento também intestinal, Isso. o respiratório, é muito interessante. Então, trabalha todos os órgãos, né? E cada postura trabalha determinadas partes do corpo, né? Como eu digo, não só o externo como o interno, né? Então... Uma curiosidade, aquela postura clássica que a gente vê em tudo que é foto de yoga, que a pessoa de ponta cabeça, né? Meio que plantando uma bananeira, mas não é uma bananeira, porque está com a cabeça no chão e o corpo ereto para cima, com os pés para cima. Qual o benefício dessa postura? Então, Sirsasana, ela não é recomendada para todo mundo. Claro, vai depender da idade, vai depender, inclusive, como está a saúde da coluna dela, né? Se a pessoa tem algum problema de coluna, não consegue. Não pode fazer essa postura, né? Mas se você não pode fazer Sirsasana, você pode fazer uma outra postura que todo mundo conhece como vela, a postura da vela, que é praticamente igual, deitada sobre os ombros e levantando os quadris e as pernas também apontando para o teto, né? Os benefícios são amplos dela, porque o sangue, ele retorna para a parte superior do corpo, né? E então irriga o cérebro e melhora a concentração, ele melhora todas as funções do corpo, principalmente os sentidos também. Aumenta o olfato, a visão, todos eles. Trabalha muito o coração também, fortalecendo, e principalmente previne as cardiopatias, assim, nesse sentido, não? Varizes.
muito interessante. A gente fala que é uma postura que ela é considerada a postura, se você não tem tempo de fazer 1 hora de yoga, pratique 5 minutos da postura invertida, né, que é considerada a postura rejuvenescedora. Por isso que a gente vê tanto, né? Ilustração de yoga, a gente sempre vê essa postura, é interessantíssimo. E me diga uma coisa, Adriana, há necessidade de utilizar roupas específicas para a prática de yoga? Não, só roupas confortáveis, como qualquer outro exercício físico pede. Uhum. E outra coisa também, nós falamos da gestante, da criança, do baby yoga, do jovenzinho, né? A melhora na concentração, nos estudos. E para terceira idade, quais são os benefícios da prática do yoga para terceira idade, para melhor idade? Então, da mesma forma como os outros, né, o autoconhecimento sempre. Então, a pessoa está buscando melhorar a si mesmo, né, como pessoa, e também dentro da parte física, melhora as articulações, funcionamento das articulações, o tônus muscular, que as posturas em pé trabalha muito força, o equilíbrio. Então, mesmo se a pessoa é idosa e tem labirintite, por exemplo, né, é ótimo, excelente as posturas de equilíbrio, pode até parecer estranho isso, mas são as que realmente melhoram. Olha que então, todo mundo pode praticar. É claro que o professor tem que ter o bom senso, se ele tem uma turma mista, com várias idades, ele vai ter que ter o bom senso de distribuir esses alunos e essas posturas diferenciadas para cada um. Tem postura que uma gestante, por exemplo, você falou anteriormente da invertida, sim, né, sobre a cabeça. Uma gestante não pode fazer, não é indicado ela fazer, porque pode ser que o feto vire. Entendi. Então não é indicado. Mas se o professor sabe disso, ele vai direcionar as posturas para cada um dentro de uma mesma aula, porque a gente parte do princípio que existem 900 posturas. Dessas 900 posturas, abre um leque de umas 2.000, 2.500 posturas. Nossa, são muitas possibilidades. Então, de repente você não consegue fazer a invertida daquele jeito, mas eu dou uma mais fácil como a vela, como eu mencionei, ou alguma outra com a ajuda da cadeira. É interessante. Uma coisa também bacana do yoga, os exercícios respiratórios, que te ajudam muito em algumas patologias, por exemplo, ansiedade. Quem sofre de transtorno de ansiedade ou de depressão, trabalhar essa parte respiratória que o yoga propicia é muito interessante também, não é? Então, eu tenho alguns relatos de alunos com fobias até, medo de dirigir, medo de avião, e eles conseguiram superar esses medos através do exercício respiratório pranayama. Olha que legal. E isso, nossa, isso me traz muita felicidade de saber. São exercícios desde os mais simples até os mais complexos. E os mais complexos, você tem que primeiro saber a base, para então chegar neles. É só com auxílio mesmo de um facilitador, professor de yoga. Exato. E o objetivo maior da gente é sempre buscar essas boas práticas para alcançar um bem-estar, né? O objetivo principal é esse. E aqui no Espaço Saúde a gente traz essas possibilidades. O yoga é uma atividade múltipla, de múltiplos benefícios. Eu acho muito bacana e lhe agradeço muito, Adriana, por ter trazido esses esclarecimentos para o telespectador e acredito que motivando também você aí de casa, né, a assistir uma aulinha, a experimentar o yoga como prática corriqueira do seu cotidiano, que eu acho que vale a pena, não vale, Adriana? Você é suspeita. Porque... Com certeza, eu sou muito suspeita. Porque o yoga, para mim, tudo que você aprende na sala de aula, você leva para a sua vida, no seu dia a dia. Então, o yoga, na verdade, ele começa
quando você encerra falando Namastê. Ele começa ali, naquele momento, quando você sai do seu estúdio de yoga e começa a praticar com seus colegas de trabalho, seus familiares, né? Então, esse é o verdadeiro yoga. E qual o significado do Namastê? Namastê significa o meu Deus interior saúda o seu Deus interior. Então, eu me despeço de todos vocês hoje com Namastê. Namastê.